Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93, nesta quinta-feira, 24 de janeiro de 2019. Quero dizer para você que nos acompanha pela internet que estamos agora ao vivo no Facebook da 93 FM. São 11h03, falando ao vivo para você, com você, ouvinte amado ligado aqui na 93 FM, diretamente aqui do nosso estúdio, está acompanhando a gente e quer acompanhar hoje a transmissão inteira do programa pelo Facebook da 93 FM. Você pode acompanhar essa live com a gente, pode dar a sua opinião, participação, trazer os seus comentários, ajudar a gente a pensar o tema que nós vamos entrar já aqui no programa. Então, todos do Face, bem-vindos, venham, é muito bom ter vocês com a gente aqui na 93 FM. Fala com o debate. Com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ei, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes e nossos debatedores, para vocês que nos acompanham pelo rádio e hoje em especial para a turma que está acompanhando a gente ao vivo na nossa transmissão, na nossa live no Facebook. Sejam bem-vindos, viu? E você também, toda vez que você sabe que acompanha o debate, que ouve a Bruna Carla cantar, quando a Bruna Carla canta parabéns, significa que está aberta a temporada aqui até 10 para o meio-dia, para você mandar o aniversário do seu pastor. Seu pastor está fazendo aniversário hoje? Ou a sua pastora? 968038319 é o WhatsApp. Escreve pra gente o nome do pastor, o nome da igreja e o nome da pastora, que a gente vai se alegrar aqui orando por ele. Bênção pura, Marcela. Então a participação do nosso ouvinte hoje pelo nosso WhatsApp, 968038319. Ouvinte participa pelo nosso Instagram. Fale comigo, Marcela. Instagram. Então o ouvinte participa com a gente. Tem lá no nosso Instagram, já tem lá um vídeo nosso. Um vídeo com você fazendo a chamada dos nossos ouvintes que estão no Instagram. Participem ali pelo Instagram. E quem estiver pelo Facebook? Pelo Facebook. Vai deixando a opinião ali. O pessoal também. do Facebook faz o quê? Vocês estão vendo, né? Vamos, Marcela, conta pro ouvinte. Deixa a opinião do debate. Então, quem tá ouvindo a gente pelo Facebook... tem que falar o Facebook. E o pessoal que tá no Instagram. Ok, no Instagram. E o pessoal do WhatsApp. WhatsApp. Tá tudo funcionando. Bênção para Marcela, muito bem. Marcela está de parabéns, hein? Muito bom ter a sua participação aqui, ouvinte, a partir de agora, no nosso Debate 93. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Olha, ouvinte, a história é essa, eu vou te contar. Sofri durante anos por não conseguir perdoar, é o que diz uma de nossas ouvintes. Olha só, ela diz o seguinte: orei, chorei, busquei e por fim liberei o perdão. O perdão estava preso e foi liberado. Olha o perdão, solta o perdão, minha irmã. Depois de tudo isso, eu tomei coragem e fui até a pessoa pedir perdão. Sabe o que a pessoa fez? Aí é que é o detalhe. Sabe o que a pessoa fez? A pessoa fez o quê? Virou as costas pra mim. Confesso que me senti uma idiota. De que adiantou isso? O que fazer quando pedimos perdão e a outra pessoa não aceita? Como lidar com o sofrimento ou com o sentimento de rejeição e a vontade de voltar à etapa de não perdoar, ou seja, a pessoa se arrependeu de ter perdoado. Como ter um coração perdoador, mesmo quando as pessoas não merecem? Vou começar com o pastor Silfarne, pegando a sua opinião. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93. Bom dia, JR, bom dia, colegas debatedores, bom dia, público, pessoal do Facebook, Deus abençoe a todos. Então, a questão do perdão, para iniciar, eu tenho uma perspectiva que perdão ele é um viés de mão única, não depende do outro para liberar perdão, né? É uma decisão que o indivíduo toma. Evidentemente, como humanos que somos, temos sempre a expectativa que o outro responda de forma positiva, porém, na verdade, a minha liberação do perdão não precisa depender da reação do outro.
E quando se fala como é que eu vou perdoar quem não merece, na verdade você perdoa quem não merece, né? Quem merece paga. O perdoado é aquele que se libera a dívida dele. Quero recomendar um livro bem antigo, não sei se está vendendo facilmente, do Dr. Fábio Damasceno, que era o livro A Psicologia do Perdão. Ele tem um capítulo em especial que é Perdoando até o Imperdoável. Então, perdão, via de regra, é uma viés de mão única, onde eu não dependo do outro para liberar perdão e não preciso alimentar a expectativa que o outro responda esse perdão. O perdão liberta quem perdoa. O perdoado escolhe ou não aceitar essa libertação também. Muito bem, quero ouvir também a opinião do pastor Felipe Valadão. Felipe, bom dia, bem-vindo, meu querido. Bom dia a todos que estão ouvindo, nossos irmãos aqui. JR, é complicado, né? Eu tenho muita dificuldade de lidar com uma situação parecida como essa. Eu tenho dificuldade de acreditar em gente que precisou de perdão, mas não consegue perdoar. Eu não merecia perdão e Jesus me perdoou, né? Então, se nós fomos aceitos e fomos incluídos nesse projeto chamado Graça, Evangelho, por que não oferecer também esse perdão? Então, eu acho que o problema aqui está muito mais, né, como o pastor Silfalha falou, na expectativa da pessoa. Perdoou esperando receber alguma coisa em troca. Isso aí é o que ele falou. É um perdão meio complicado. Então, perdoar é perder no ar. Joga fora, irmão. Libera esse negócio, deixa fluir, né? Faz a sua parte. A gente vai falar muito sobre isso aqui, inclusive dentro das escrituras, tá? Tem vários textos que dizem, ó, se teu irmão tem alguma coisa contra você, vai até ele. Ou seja, nós precisamos entender o propósito do perdão, né? E eu concordo com o que o pastor Silfalha falou, né? Quem vai ser o beneficiado do perdão é aquele que perdoou. Forte não é quem pede perdão, forte é quem perdoa. O Senhor que nos perdoou, né, que liberou perdão sobre nós, ele era o maior de todos. Pastor Josias Magalhães, bom dia, pastor. E aí, que pensa o irmão sobre esse assunto? Muito bom dia a todos, o Facebook, né? Que voz, hein? Do Instagram, enfim, tudo isso aí, muito bom dia a todos, é bom estar aqui mais uma vez. Eu coloco aqui 3 situações decisivas que a Bíblia, ela até nos impõe. A primeira delas é a santificação. A santificação, em Hebreus 12:14, diz: seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas como é que eu posso me santificar se eu não consigo viver em paz? Como é que eu posso me santificar se eu não consigo perdoar? Então são 3 questões decisivas que eu coloco: a santificação, o amor e o perdão. E nós estamos tratando sobre o perdão, que na verdade está tudo interligado. Perdoar é difícil, não é fácil, porque o ser humano não está preparado para isso, a não ser que tenha havido nele a conversão. Então, somos uma nova criatura e, como o apóstolo Paulo diz, naquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, deixa essas coisas do velho homem. Eu tenho que aprender a perdoar. E aprender a perdoar, eu tenho que exercitar isso todos os dias. É por isso que, quando os discípulos tiveram a mesma dúvida, que perguntaram ao Senhor, o Senhor te disse: eu não te digo que você tenha que perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso por dia, você tem que exercitar isso diariamente, senão a gente não consegue. Eu não sei se vocês acham, vocês estão de acordo ou não, mas a impressão que eu tenho que perdoar, esse tema é mais ou menos como assim, alguém dizer pra gente: toma água. Não, é lógico que eu vou tomar água, eu preciso tomar água, se eu não tomar água eu morro. Mas ao mesmo tempo, a gente apresenta a dificuldade: vou tomar água que dia, que hora, agora eu não vou, não sei o que, eu prefiro isso, prefiro aquilo. Perdoar é uma coisa tão clara, tão óbvia, mas ela se mantém extremamente atual e ela é uma barreira para crescimento, para edificação, para desenvolvimento espiritual. Olha, pergunta um ouvinte pelo nosso WhatsApp aqui, o 968038319. Quem deve pedir perdão? Quem feriu, quem foi ferido ou os dois? Uma pergunta clássica, importante para nossa resposta e edificação. Pede perdão quem feriu, né? Acho que a gente libera perdão quem foi ferido. Até eu queria dar estoque, porque há algum romantismo sobre perdão que é colocado, não sei se os meus colegas pensam igual a mim. Primeiro, o perdão tem que ser liberado sempre, para ficar claro. É uma ordenança, né? Se não perdoardes aqueles que te ofenderam, vocês também não serão perdoados. Então tem que perdoar, não tem opção. Agora, muitas vezes, parte da premissa, você tem que pedir perdão para quem te feriu. Como eu vou pedir perdão para quem me feriu? Eu posso até estar ampliando o orgulho no coração daquela pessoa. Eu tenho que liberar perdão. Então quem pede perdão é quem feriu. Agora, muitas vezes, o ferido, é isso que Mateus 18 recomenda, o ferido vai até quem o feriu
Não para liberar, não para pedir perdão, mas para apontar, você me ofendeu nessa área. E precisamos ajustar a questão. Porque em cima dessa perspectiva, criou-se uma ideia equivocada, não mesmo que a pessoa tenha te ferido, você que tem que pedir perdão a ela. Não faz sentido isso. Agora eu preciso ser honesto bastante, em amor, por amor ao irmão, e ir até ele confrontá-lo. Meu irmão, você me feriu nessa área, nós nos machucamos, nossa relação foi quebrada. Precisamos consertar. Agora é provável, só para encerrar essa minha fala, quando alguém me fere, e as pessoas precisam pedir perdão e liberar perdão para ela, é provável que por causa da ferida eu também devolva de alguma forma, desejando mal, falando mal, eu vou consertar onde eu errei. Então alguém, por exemplo, me pegou emprestado e não pagou a dívida, ou falou mal de mim para alguém. Ofendeu, vamos lá, uma pessoa ofendeu o senhor. Aí eu fiquei ofendido pelo que eu senti. Ficou ofendido. A ofensa, quem causou foi o outro, mas talvez a possibilidade do ofendido devolver essa ofensa falando para outra pessoa. Então, se eu vou até quem me ofendeu, eu digo, olha, você me ofendeu com o que você fez. Precisamos ajustar essa conta aqui. O que me ofendeu, o ofensor, fala, me perdoa, seu Farney. Eu tenho que ser realista, falar, eu quero te pedir perdão também, porque por causa da tua ofensa, o meu pecado veio à tona e eu te magoei também falando de você. Não deu para entender mais ou menos? Então, acho que esse ajuste tem que ser feito. Agora, quem ofende é que tem que pedir perdão. Concorda, pastor Josias? Olha, pastor o texto Felipe. que Jesus fala se você souber que alguém tem, quando vieres ofertar ou oferecer a tua oferta, e aí você se lembrar de que alguém tem algo contra você. Interessante que não é que você tem algo contra alguém. Então, se você souber que alguém tem algo contra você, deixa a tua oferta ali. Ou seja, conserta, vai até o teu companheiro, vai até o teu ofensor e acerta apazigua essa situação. E aí eu tô justamente, não me lembro se foi o pastor Felipe que falou, o mais forte, ele veio a nós, não é? O mais forte veio a nós e ofereceu o perdão. O mais forte veio a nós e nos perdoou sem que nós tivéssemos feito qualquer coisa para merecer isso. Então o mais forte foi ao mais fraco e perdoou antes que o mais fraco pedisse perdão. Até reconhecesse o erro. Não te fez nada. A gente ensina isso lá na igreja. Forte é quem oferece o perdão, não é forte não é quem pede perdão, forte é quem oferece. Então há uma ideia desconstruída de que, tipo, se ele quiser, ele que venha falar comigo. Você perguntou quem que tem que pedir perdão, quem quer ser livre, irmão? Mesmo que você seja o maior e você sabe que o outro tá triste com você quer ser livre disso? Vai lá, a melhor coisa da vida é viver uma vida prática e não dramática. Seja prático, objetivo, seja leve. A vida é maravilhosa pra gente ficar perdendo tempo com ranço, com rancor, com amargura. Então, agora, JR, um homem muito sábio na minha vida me ensinou o seguinte, desde que eu era bem criança, e não tem muito tempo isso. Com certeza. Ele me ensinou o seguinte, meu pai, ele disse assim, meu filho, se alguém pisar no teu pé, você peça perdão a ele, porque o teu pé não devia estar no lugar onde iria colocar o pé dele. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. É por aí. Então, a partir do momento que você faz isso, você se cobra menos, você cobra menos das pessoas e você passa por baixo. Ele me ensina a passar por baixo sempre, porque quando você passa por baixo, você está mais perto do chão. Se você cair, o tombo vai ser menor. Eu acho que o problema aqui está no fato que ela botou assim, olha, eu pedi o perdão e a outra pessoa não aceitou. Né? Eu acho que se ela fez o que é certo, né? No princípio, acabou, tá livre. Tá imaginando, Felipe, a pessoa assim, você não quer me perdoar? Arrumou a briga agora. Começou outra vez. Quer ver? Olha só a história. O ouvinte conta o seguinte, ela disse, no meu caso, JR, aqui pelo nosso WhatsApp, eu pedi perdão, a pessoa errou feio comigo. Dizia ser minha amiga, enfim. Antes da Santa Ceia, olha bem, momento da ceia, hoje vai ter ceia, antes da ceia, a nossa ouvinte se levantou e foi até a pessoa que a ofendeu. Certo. E usou a expressão, exatamente essa, ela usou a seguinte expressão, haja paz entre mim e ti. Me perdoa. Aí ela foi para as redes sociais, rindo, falando de mim, dizendo assim, haja paz entre mim e ti, olha como isso é uma ironia e tudo mais. E aí, quer dizer, o negócio, ao invés de melhorar, ele piorou, porque, naturalmente, ouvinte, essa expressão é uma expressão, assim, clássica, né? Você chega do nada e diz, haja paz entre mim e ti. Antes de uma ceia. Não é? Parece climão, assim, que é até engraçado mesmo. Claro que não é a sua intenção. A outra pessoa pode ter entendido assim. E agora, o que ela faz? É porque a questão toda, em cima dessa história aí, Jota, e que os pastores falaram, é tomar cuidado para que
o pedido de perdão não seja, como é que eu vou colocar a expressão, colocar uma pedra em cima do assunto. Então, apagar com esse assunto, acabou, não é assim. Pedido de perdão lá, né? Envolve um ajuste, né? É verdade. Porque, na verdade, Deus ama a relação, cara. Deus é um Deus de relação, não é um Deus trino, né? O que Deus ama é isso aqui, relacionamento. É verdade. Então, se o relacionamento foi ferido, não é fazer uma coisa emblemática, eu te perdoo, mas não quero mais falar contigo. Vamos conversar e ajustar essa questão. Dá mais trabalho o ajuste do que mandar uma mensagem, te perdoa, haja paz entre mim e ti, como se fechasse a questão. Então, toda vez que eu libero perdão para alguém, eu peço perdão para alguém, eu posso estar iniciando uma nova proposta de relação que talvez dê mais trabalho. Isso. Mas é isso que Deus quer. Deus quer esse trabalho para a relação, para a relação trazer saúde. Né? Nós estamos sendo tratados a todo instante. É isso aí. Não é? Por aquilo que fazemos e por aquilo que fazem Esse conosco. O processo gera cura dos dois lados, né? É isso aí. Aqui o ouvinte no Facebook dizendo o seguinte: eu concordo com o pastor, a pessoa tem que reconhecer e pedir perdão, nós temos que fazer de tudo, apresentar a Deus a situação e pedir ajuda para conseguir perdoar, e muita ajuda do Espírito Santo. Aqui tem um processo que acho que vale a pena a gente esclarecer um pouquinho mais pro nosso ouvinte. Primeiro, aqui nós temos o ofendido, aqui nós temos o ofensor. O ofensor não tá nem aí. O ofensor é quem ofende. Ele ofende A, B, a C, ou então te elegeu. Tem pessoas que elegem, outros só não vou pegar no pé daquela ali. E às vezes Deus permite que é para tratar você, o ofendido. O ofensor ele vai tratar também, mas ele está tratando você que é o ofendido. Esse ofensor não está nem aí para essa história. Ele está pouco se lixando, a vida dele está andando e você está preso. Você vai à pessoa e a pessoa diz isso aqui, tá sendo irônico, né? Tá querendo o quê? Agora tá santinho, quer resolver as coisas e tal, e solta mais uma pérola ali. O perdão começa quando a pessoa decide perdoar e vai até o outro, ou o perdão só começa quando há esse encontro com o outro diz assim, tá perdoado. Porque é um processo, eu acho que começa quando se decide, né? Mas começa, a palavra começa foi bom. Perdão é um processo, não sei se vocês pensam igual a mim, né? Tem uma decisão de perdoar e tem todo o processo, inclusive de convencer a alma. Porque eu penso, cara, que perdão é uma coisa divina mesmo, não é humana. É divino. Porque nenhuma religião fala de perdão, fala de reparação, de reencarnação, de karma, de nirvana, de purgatório. Só quem fala de perdão é o evangelho. É o que nasce do espírito, né? Então é lógico que até a alma aceitar esse perdão há um processo. Começa na decisão, eu penso. Entende, Jota? Começa na decisão e se prolonga durante o processo. Até você falar com a pessoa. Falou com a pessoa não quer dizer que automaticamente o perdão está completo, não. Você libera o perdão, mas a alma está ferida. É um tempo. Tá ferida, é o tempo desse... E aí, só para fechar, o ofensor tem que ter paciência também. Porque você pede perdão a alguém que te ofendeu, o cara te perdoa. E amanhã de manhã vai ser o mesmo amigo que era ontem. É um processo agora de reconciliação. Fico pensando se Deus tratasse nós como queremos ser tratados. Fomos perdoados, mudamos de um dia para o outro? Não. É um processo de transformação. Paulo diz renovar a sua mente. Deus tem paciência com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para que experimenteis isso. A boa, agradável. Você tem que renovar a mente. Da mesma forma, eu fui perdoado, mas no dia seguinte não mudei completamente. Há um processo de lavagem, né? A minha mente é transformada, eu vou sendo renovado até eu viver na postura de um varão perfeito. Na minha forma de enxergar, perdão, eu acredito nisso. Você foi perdoado na hora que você decidiu, eu perdoei e eu fui perdoado naquela hora, mas agora há um processo de reaproximação. Reconciliação. Como o pastor Silfalha falou, eu já perdoei pessoas que demora 2 semanas, 1 mês, pra gente voltar a sair de novo, voltar a se falar como antes. Da mesma forma, fui perdoado por Cristo, mas não mudei de um dia pro outro. Deixa eu contar uma vez, desculpa a delicadeza, pastor, só uma frase que eu gosto muito de falar. Perdão é uma via de mão única, mas reconciliação é uma via de mão dupla. Exato. É um processo mais longo, que envolve os dois. Voltar a ter confiança. Mas Deus perdoa. Deus é Deus, cara. Pensar na mente com a mente dele, Deus é o ser perfeito, né? Ele lança no mar de esquecimento. Eu não posso esquecer o meu processo cognitivo não permite esquecer. Então é um processo de reconciliação. Até não esquecer é um ato de defesa, é uma autodefesa. Né? Eu vou estar sempre com o pé atrás com aquela pessoa. Aí é o processo da reconstrução. Reconstrução da amizade, do relacionamento, da confiança. Enfim, um casal, por exemplo, né? Houve uma traição no casal, no meio do casal. A parte ofendida vai perdoar. Mas aí começa o processo de reconstrução do quê? Da confiança. É verdade. Não é? E a pessoa ofendida vai estar sempre com aquilo na mente, mas não, ele vai fazer de novo, ou ela vai fazer de novo. Isso pode se repetir. Então a gente tem que se precaver. É normal, é natural isso. Abelta, como lidar com o sentimento de rejeição?
Eu não sei se tem que lidar com o sentimento de rejeição. Não sei se alguém consegue lidar com rejeição. Eu não consigo. Eu não consigo entender como alguém consegue administrar a rejeição. Exatamente. Não tem que lidar com o sentimento de rejeição. Tem que seguir a vida. Segue em frente, né? Crendo que o Deus que transforma aqui vai transformar ali. Né? É verdade. E o que o pastor falou, trabalha o processo da aproximação agora. E nesse processo a gente cresce, cara, porque o que Deus quer é isso, que a gente cresça. É verdade. Nesse processo, a gente não pode desistir. Porque eu penso sempre, igual o senhor citou a questão do adultério nos casamentos, que é mais grave ainda, né? Eu penso, sem querer ser muito taxativo, até na leitura inicial o Jota citou a questão do texto do divórcio, né? Eu acho que há muito divórcio não por incompatibilidade, há muito divórcio por falta de crescimento. Porque perdoar faz que você crescer pra caramba, cara. Só que dói. Verdade. Entendeu? Você vai caminhando. E essa relação de reaproximação é onde está o crescimento espiritual, né? Agora é o seguinte, quando vocês falam de esquecimento, vocês já afirmaram que a gente não esquece. Não. Então, há uma lembrança diferente e tal, lida melhor com esse assunto e tudo mais. Então, um dos princípios que estão estabelecidos aqui à mesa hoje é esse. Então, não esquece. O segundo, que a reconciliação é uma possibilidade. Com certeza. É uma possibilidade. Possibilidades. Não é? Pode acontecer. Pode ser que o outro não queira ou pode ser que não tenha condições de. Ou que assuma forma diferente. Não né? é isso? Por exemplo, agora um outro aspecto que envolve aquele tipo de perdão nominal. Quando você se aproxima de alguém e você ofendeu alguém. Então, que negócio? Você ofendeu, você sabe quem você ofendeu. Não tem que negócio. Se eu te ofendi, se eu te ofendi. Você tá me ofendendo agora, pô. Você conversa direito ou não conversa. Mas que negócio? Se você sabe o que você fez para alguém, você tem a obrigação de ir até esse alguém. Eu estou imaginando aqui uma cena, uma pessoa que ofendeu um grupo inteiro, ofendeu um grupo de amigos, disse: vocês são todos isso, aquilo outro e tal. Ela tem que reunir o grupo todo. Gente, eu quero reunir vocês aqui porque eu fiz isso e isso. Hoje em dia tá fácil, inclusive, reunir grupo, né? Faz no WhatsApp. Faz no WhatsApp. Ou é individualmente, porque tem que procurar o indivíduo, tem que procurar a pessoa para falar com ela. Uma coisa em cima do que o Felipe falou, com todo carinho, assim, entendi a sua colocação quando falou o cara que tem rejeição, não tem como lidar com isso. Eu entendo, acho que entendi o seu viés, mas eu penso o seguinte, cara. Rejeição, acho que é a mãe de todas as dores, né? Nasceu lá no Éden, lá, quando Deus tirou o homem do jardim. Deus não tirou o homem do jardim por maldade, tirou por amor, né? Para que ele não comesse da árvore da vida, para não eternizar o pecado. O ato de Deus tirar o homem do jardim foi um ato de amor. Mas na mente do homem pareceu rejeição, entendeu? A impressão que eu tenho, eu tento sem querer ser chato, olhando um pouco pelo viés da psicologia, que a maioria das dores emocionais nasce da rejeição mesmo, da figura paterna, figura materna, que nasce da figura do Deus Pai lá atrás. Nasce da tentativa de tentar lidar com isso. Ninguém consegue lidar com a rejeição. Mas o que tem que fazer é buscar ajuda, cara. Se você sente rejeição, lógico. Então tem apoio, a gente fala rede de apoio, a igreja, cara, as igrejas hoje cresceram muito, tem os pequenos grupos, as células, tem a terapia, a psicoterapia. O que você não pode fazer é, como você falou, tentar lidar, tipo, sozinho, buscar ajuda. Alimentar isso, buscar ajuda. Repito, nós somos relacionais, cara, tem que ter relação, há um poder na relação. Muito bem, minha gente, aqui eu pergunto a vocês o seguinte: os nossos ouvintes estão participando aqui no nosso Instagram, por exemplo. JR, eu acho que o perdão começa quando, ao lembrar das ofensas, não te causa dor. Como diz, sara as feridas, mas ficam as cicatrizes. Se essa cicatriz não te traz dor, para mim o perdão tá liberado, é o que diz Elane. Felipe, tem uma frase boa aí, fala aí, Felipe. Eu preguei há pouco tempo atrás sobre isso, e até eu falei na igreja. Se perdoar significa lembrar sem sentir dor, esquecer significa lembrar sem sentir culpa, né? Então, o esquecer é você lembra, mas você não tem mais a marca da culpa. Exato. Eu lembro e o meu teste vira um testemunho, né? Tem tanta coisa que a gente lembra da nossa história e já não tem mais culpa, não tem mais marca negativa, porque virou um testemunho. Ele me tirou dali, ele fez isso em mim, ele me transformou disso. Então, lembrar é isso, esquecer pra mim é isso, é lembrar sem sentir culpa. E perdoar é exatamente o que essa pessoa falou, é lembrar sem sentir dor. Quantos de nós aqui hoje não podemos compartilhar coisas que vivemos, curas e restaurações? Isso já não dói mais. É só uma marca, é só uma lembrança. É uma lembrança. Que hoje traz, inclusive, cura para a vida de outras pessoas. O que foi uma dor em mim hoje, Deus está usando para curar outras pessoas. Olha aqui o ouvinte falando com a gente aqui no Facebook, ela dizendo: JR, eu não consigo perdoar o meu irmão, quase enfiei a faca nele. Ouvinte, pelo amor de Deus, nós estamos aqui conversando sobre esse assunto, você acha que é à toa? Hein? Fala pra mim, você acha que é à toa que você está ouvindo a gente hoje acompanhando a gente no Face aqui agora? Acredito que o homem é mais difícil perdoar do que as mulheres. Tem essa onda aí, pastor Silvano? O senhor que é da psicologia. Tem muito mito, cada ser humano é um ser humano, um mecanismo individual, né? Agora, perdão, pastor, por favor. Não, conclua.
Eu só queria citar uma coisa, quando falou a questão de lidar com essa dor, aquilo que o Felipe falou muito legal, de que o teu sofrimento pode ser o testemunho, né? Queria recomendar um livro, que eu gosto muito de leitura, um livro do Viktor Frankl, que foi um psiquiatra judeu, ficou preso no campo de concentração, e tem um livro chamado Em Busca de Sentido. Esse livro é muito legal. O cara sofreu muita dor e ele criou uma teoria na psicologia chamada logoterapia, que é a terapia do propósito. Ele trabalha o seguinte, não é porque eu estou sofrendo, para que eu estou sofrendo isso? Tem um livro, tem uma frase no filósofo chamado Goethe, que fala assim, Deus, torne-me digno do meu sofrimento. Então, a gente precisa entender que até a dor causada pela traição foge o nosso caráter e eu tenho que usar isso para o meu próprio bem. Então, só uma boa dica para quem está sofrendo dor por rejeição, por traição, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Não é um livro evangélico, mas é um livro muito bom para ser lido. Muito bem, são 11h27 aqui na 93 FM. Eu peço a você que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook, nós estamos aqui transmitindo ao vivo. E de vez em quando alguém está dizendo aqui que o som tá baixo. Nós aumentamos aqui o som. Eu quero só pedir que você entre agora aí e me diga aí, tá dando para ouvir bem? Porque se não tiver, a gente vai conversar diretamente com os nossos queridos e amados debatedores, estão nos acompanhando agora. Afinal de contas, estamos aqui na 93 FM agora, falando ao vivo para milhares e milhares de pessoas e também no Facebook aqui da 93 FM, conversando com você, ouvinte. Fala para mim, o som tá bom? Marcelo, Eliane tá dizendo que o som tá baixo. O Cláudio tá dizendo que tem um delay. Delay não tem jeito. Esse colega aí, ele tá sempre aqui entre nós. O irmão Delay. Irmão Delay. Está entre o irmão, nós, quem faz vídeo sabe quem é o irmão Delay. Irmão Delay. A Laudicea tá dizendo que o som tá bom agora, tá muito bom. O Wagner não tá ouvindo nada, tá dizendo que o Senhor nos abençoe. Muito bem, Wagner, pra você também. Tem close agora? Ah lá. Vai ter agora, vamos acompanhar. O Pedro tá dizendo, deu uma pequena melhorada. É exigente o Pedro. Aqui a Georgina dizendo, melhorou o som, estava baixo. Doriciara dizendo, melhorou sim, agora não tá dando mais pra eu ler. Tá entrando um atrás do outro e pula, melhorou. Tá bom, gente, maravilha. Fala, Marcela Bastos. Gente, é o seguinte, uma pesquisa recente do Instituto Lifeway aponta que os millennials, que são os nascidos na virada do milênio, estão desistindo de congregar. Segundo o levantamento, 66% dos jovens americanos entre 18 e 22 anos que foram criados em uma igreja já decidiram parar de frequentar os cultos. Segundo esses jovens, falta identificação com o conteúdo que é apresentado na mensagem aí das igrejas. E eles declaram que têm a sensação de que Deus não está na igreja. Pelo amor de Deus, que afirmação é essa, Marcelo? É a afirmação deles, e é por isso que a gente pergunta, você, nosso ouvinte que está acompanhando a gente, seja nas redes, seja só pelo som da rádio, e vai escrever pra gente pelo WhatsApp 968038319, você conhece jovens nesta condição, que cresceram na igreja, mas que ao chegarem à juventude se afastaram? E como você deve enfrentar os desafios de falar do amor de Deus para essa geração? Pergunta feita, os comentários aqui dos nossos queridos debatedores. Vou começar agora com o pastor Felipe Valadão. Felipe. Eu tenho que fazer essa pesquisa no Brasil, hein? Eu acho que faz sentido, mas mais ou menos. Eu acho que a igreja brasileira precisa sim, eu vou falar pela nossa realidade. A gente precisa sim de uma contextualização maior, a gente precisa melhorar sim a forma de comunicar. É verdade o fato de que essa geração, ela é muito diferente, inclusive da minha. Apesar de eu ser novo, mas eu tenho 36, e eu também estou tentando me entender um pouco dentro dessa meninada aí. Mas sem dúvida nenhuma, a juventude, se a gente quiser alcançar os jovens, a gente precisa mudar a forma de comunicar com eles. Eu tenho observado isso lá na nossa igreja, e a juventude hoje é muito visual, né? Muito visual, muito. E mais visual do que a gente pode imaginar. E se a gente quiser alcançar essa moçada, a gente precisa também ser visual. Paulo diz, eu fiz-me de tudo para com todos, com o fim de alcançar alguns. Então a gente não pode negligenciar o fato de que vamos sim precisar nos adaptar de alguma forma, se não quisermos perder essa moçada, esse público importantíssimo. E quando eu falo esse público importantíssimo, eu falo os nossos próprios filhos. Porque, por exemplo, eu tive uma reunião essa semana com a minha equipe de crianças, e até nossas crianças esse ano a gente vai reformular coisas, porque eu tenho 3 crianças.
Meus filhos, os filhos meus, dos pastores da igreja, tem que ser os mais apaixonados pelo Ministério Kids da igreja, senão eu vou perder os meus próprios filhos. Então, acho que a gente precisa, é o que eu acabei de falar, nossa igreja brasileira, a gente precisa ser um pouco mais prático, deixar um pouco de drama, de olhar, não, como eu vi uma mensagem aqui agora, acabar de mandar uma mensagem no Instagram que a igreja moderna tem que ser mais bíblica. Eu acho que esse papo já passou, acho que a gente tem que deixar isso de fora, né? Isso talvez soa um pouco até como desculpa, porque que um perde e o outro ganha, e a gente tem que ser um pouco mais estratégico e inteligente. Tem uma moçada para ser alcançada, uma grande juventude para ser alcançada, Deus tem dado graça. Eu tenho vários pastores mais velhos, muito mais velhos do que eu na minha igreja, onde pastoreio. Eu amo ter eles ao meu lado, são meus conselheiros, meus amigos, e conheço há anos, mas a gente não pode perder entendeu? Senão o tempo vai passar e essa moçada, o diabo, ele não tá brincando com essa moçada, eles são muito estratégicos. E aí, galera? Eu vejo da seguinte forma, eu talvez seja não sei o pastor Sil, eu tô com 57 e sou criado na igreja. Eu vejo uma grande mudança, pelo menos nos últimos 15, 20 anos, houve uma grande mudança na forma litúrgica da igreja. Mas ela é adaptável. Você se adapta ao público que você quer alcançar, não é? Da mesma forma, só não pode faltar o conteúdo bíblico. São aquelas doutrinas básicas, aquilo que é o referencial do cristão, porque volta aquilo que eu falei. São situações que interferem na nossa vida, no nosso relacionamento. Santificação, amor e perdão. Isso é base, não é? O cristão, ele tem que se moldar a essas situações. Eu costumo dizer o seguinte, aquilo que interfere na santificação e na salvação, a gente tem que bater firme. Agora, não interfere, não vai interferir, é algo que você pode adaptar à sua liturgia, é algo que você pode adaptar no seu dia a dia da igreja, por que não? Por que não permitir? Alguns falam, porque a igreja coloca jogo de luz, apaga a luz e joga fumaça. Ok, é uma forma de atrair o público jovem que você quer atingir. Agora, quando é o momento da palavra, é aquela palavra que realmente foca, né, confronta, liberta, e que se não houver confronto, não tem libertação. Eu acho que nós precisamos parar um pouquinho, nós da igreja atual, precisamos parar um pouquinho, olhar refletir sobre essa pesquisa e saber onde é que nós estamos errando, né? Ou não. De repente, eu estive deparando para ver isso aqui, e nós temos hoje igrejas para todo tipo de gosto. Você tem igrejas mais tradicionais, você é mais tradicional, vai para uma igreja tradicional. Você é mais liberal, vai para uma igreja mais liberal. Enfim, não é desculpa para você deixar de ir à igreja porque você não concorda com isso ou com aquilo. E Deus está assim na igreja, e Deus está assim em todas as formas de culto. Né? A questão, porque Deus está individualmente, não está no coletivo. Eu acho errado concordo com o pastor, e eu acho errado quando tá escrito aqui, estão deixando de ir na igreja porque não se identificam com o conteúdo apresentado nas mensagens. Mas tem igreja que ele vai se identificar com o conteúdo. Em algum momento, sim. Em algum lugar, é o que o senhor falou aqui agora. Tem igreja para tudo. Eu tenho dúvida se é assim, se é só o conteúdo ou a forma como o conteúdo está sendo apresentado. Também a pesquisa não mostra. Identificar, claro, com certeza. Então, assim, eu acho que isso é muito mais uma desculpa para não aceitar a mudança. Eu penso o seguinte, é complexo pra caramba isso mesmo, assim, a gente vive uma geração muito diferente, eu tô com 52 anos também, então sou de outro século, né? Na verdade, nasci em outro século, você pensa bem. Eu sei que você é um pouco mais antigo do que eu, Jota, mas mais novo que o senhor. A sua tintura que é boa, sei que sua tintura que é boa, né? Eu não venho com história, não. Mas assim, somos de outro século, na verdade, nascemos no século XX, já estamos no século XXI, cara, no terceiro milênio, nós somos de outro milênio, cara. Pessoas sérias, todos os milênios, molecada que nasceu no final da virada do milênio, parece um baú. Nasceu na época da internet, do smartphone, de outro mundo. Por exemplo, alguns que falam de comunicação dizem o seguinte, que o cara da idade moderna, né, como é que ele pertencia a um grupo? Ele ouvia, ele racionalizava, ele pertencia ao grupo e depois ele participava. O jovem hoje ele vê e participa, depois ele pertence. Ele vê se pertence ou não. Mudou muito, na verdade. A minha preocupação toda, sim, é com o conteúdo, como foi dito aqui. As gerações mudam, nós vivemos uma época de muito relativismo, né? Muita subjetividade. Como é que se prega um evangelho de valores absolutos para mentalidade subjetiva? Cara, é uma doideira para nós, isso aqui não é fácil.
eu só tenho uma resposta, por mais simplória que seja. Tem que depender do Espírito Santo. Sim. Então, na verdade, não importa a era da época, da humanidade, o Espírito Santo é atemporal, ele é o Deus eterno. Ele sabe como alcançar e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Acho que as estratégias são válidas, desde que não perca o conteúdo bíblico, desde que não perca vamos usar a expressão, pode ser a sanidade mínima, que é uma igreja, eu preciso entender. Agora, uma coisa é certa, há um grande apelo do chamado desigrejados nessa ideia de que se eu estiver fora da estrutura, eu estou fora da igreja. Cristo não é um ser decapitado. Cristo é Cristo, porque é Jesus, Nazaré e a igreja juntos. Então não tem Cristo sem igreja. É verdade. Aí você tem que estar na igreja. A forma da igreja, se é um prédio grande, se é embaixo de uma árvore, é igreja. Porque Deus habita, para fechar aqui, onde há 2 ou 3 reunidos. Então esse papo de que eu sou a igreja não é verdade. Você não é a igreja. Isso é desculpa nós de somos gente a igreja. ferida. Nós somos a igreja. A igreja somos nós, não é eu, entendeu? Esse discurso de gente ferida, inclusive, não vou falar entre o meio, eu ando com muita moçada mais jovem e tal, esse discurso já nem cola mais. Eu sou a igreja. Isso é desculpa de nós gente, somos a igreja, né, cara? gente ferida, de gente machucada. E eu não acho que, se você está ouvindo agora a gente, e você, de uma certa forma, ter acompanhado esse discurso, eu acho que você está fazendo uma escolha muito não sábia. Seja inteligente, né? Fato de que a gente já se feriu muito com muitas coisas, a gente já se machucou com muitas coisas do que viu, mas abra teu coração, tem muita coisa boa. E aquilo que o pastor Jesus falou, só fechar aqui, essa multiplicidade, ela é válida sim. É válida. Eu na minha infância, eu me converti com 11 anos de idade, tem algum tempinho atrás, né? Eu fui converti na outro século, na outro boa e milênio. querida Assembleia de Deus, do Campo de Madureira. Mas eu fui batizado por Paulo Leivas de Macalão. Eu fui no tempo de jogar futebol, tinha que esconder do pastor e Não arregaçar podia a calça. nem tomar refrigerante. Aí meus amigos batistas, tinham mais, e presbiterianos, né, que eram nossos primos na época, a gente dizia, né? A turma era mais à vontade e tal, mas não tinha o fogo do Espírito Santo, entendeu? Então era tão difícil, cara. Então hoje você vê a possibilidade das igrejas presbiterianas, batistas, pentecostais terem pontos de convergência. Então, em vez de ficarmos degladiando uns com os outros, vamos ver os pontos de convergência, servimos ao reino, é o que importa realmente. Vocês estão muito românticos, os três. Porque é o seguinte, o que o ouvinte está dizendo aqui, aliás, é porque a pesquisa diz e que realmente me deixou muito impressionado essa frase. Eles declaram que tem a sensação de que Deus não está na igreja. E a gente vê que sensação é uma coisa muito comum para esse público. Esse grupo é totalmente sensorial. Esse grupo é não senti. É diferente daquilo que os mais velhos e evangélicos eu não senti no coração. É outra história que nós estamos falando aqui. Então esse comando sensorial, ele é complexo. Porque a Bíblia diz que Deus está aqui. Então se Deus está aqui, eu posso não sentir, o problema é meu. Não é de Deus. Verdade. O problema não é da igreja. E a gente acaba tendo uma possibilidade de julgar o todo por causa de uma parte. Ali a parte não está legal. Então a gente tem que tratar isso, porque é o seguinte, me parece que é o seguinte, aquela encrenca da pessoa que está naquela igreja e ele não percebe. Às vezes não é que Deus não está. É que não tem um atrativo, não tem uma estratégia, não tem alguma coisa específica. A gente tem as linguagens que já foram aqui estabelecidas, nós temos aqui as pessoas que conseguem construir diálogos com todas as faixas etárias, outros que conseguem mais com essa ou mais com aquela. É uma necessidade de atualização, eu vejo que pelo rádio. O rádio, cara, quando eu conheci rádio, uma mesa como essa aqui era uma mesa de válvula. No digital nem sonhar. Não, mas até a sua forma de comunicar. Exato. Vai comunicar do jeito que você é hoje. Há 30 anos atrás. Não tem que tudo muda, né? A gente tem que desenvolver, tem que acompanhar, e isso é duro. Eu queria completar o que você está falando, mas o que está em jogo aqui na questão sensorial, e eu tô falando pelo que eu ouço também da boca dos muitos jovens. É aquela mesa que você senta para conversar com uma pessoa e parece que você está conversando sozinho. Você está com alguém, mas a pessoa fala e você não entende nada do que ela tá falando. Bicho, eu tô falando sozinho. Acho que é isso que ele tá dizendo aqui, ó. Apresenta-se o conteúdo, mas eu não me identifico com a mensagem da igreja. A impressão que dá é que Deus não tá aqui. Ou seja, Deus tá falando comigo? Não sei, eu não consigo entender nada do que ele tá falando. Então, eu acho que a gente precisa ser mais inteligente, cara. Eu acho que há um orgulho meio bobo, meio, sei lá, de uma geração que não tá conseguindo falar com essa... Cara, se atualiza, vai fazer um curso de oratória novo, como falar melhor, como se identificar. Eu tenho visto, olha, eu tenho participado de alguns cursos. Escuta mais, né? Escuta mais. Eu sou novo, cara, eu tenho participado de alguns cursos e eu tenho visto um monte de pastor mais velho participando também, para aprender a falar, para aprender o que essa moçada quer ouvir, como eles querem ouvir, da forma que eles... Então, gente... Eu só vou insistir no ponto mais uma vez. Até o JT usou a expressão, estão sendo muito românticos, mas, cara, eu acho que a dependência
do poder do Espírito Santo, a gente não pode abrir mão. A impressão que eu tenho... Mas não é isso que eu falei, Não, né? entendi, eu tô puxando esse ponto, entendi, tu falou, do tempo do passado, da Assembleia e tal. Não, mas isso não, pastorzão, é o seguinte, é que quando a gente está falando sobre esse assunto, isso é uma coisa que é dinâmica. Então, assim, saia dessa igreja e vá para essa, seus problemas serão resolvidos. Não serão, Não. porque não é a igreja, é o indivíduo, ou os indivíduos estão ali. Mas eu acho muito legal quando alguém está assim, poxa, minha igreja não tem aqui, cara. Então faz, cara. Começa a conversar. A não ser que deixe, cala a boca aqui, você não fala, senta lá, tá no banco, tá não sei o quê. Aí não tem como. Mas o resto... Eu já tive essa situação. Pessoas vieram trazer para mim, inclusive alguns jovens meus estavam frequentando lá Lagoinha, Niterói, frequentando assim de ir ao culto, e postavam e tal, e eu colocava assim, ok, lindo, mas não se esqueça do caminho de volta, entendeu? Então o que acontece? Aí vinham dizer pra mim, não, porque na tal igreja tem isso, tal igreja tem aquilo, eu falei assim, beleza, faça, tá liberado, pode fazer. Mas não, eles querem que alguém faça para eles. Não, faça você sentiu a necessidade, vê, isso aqui é bom, traz pra mim, vamos fazer junto. A preocupação até com a tem frase... coisa que tem cara, né? O pastor Chico Farney tem um jeito dele. Olha o que tu vai dizer. Não, eu vou falar bonitinho pra você, pode ficar em paz. Aí a pessoa quer imitar o pastor Silfarne. Esse é o problema. Aí ele fica estranho, porque não é ele. Não é original. Tá certo? O Felipe tem um jeito dele. O pastor Josias tem um jeito dele. Cada um tem um jeito, né? Aquela fase que todo mundo imitava o Caio Fábio, passou. Aí depois vários imitaram o Fanini, imitaram outros, imitaram outros. Entendeu? Mas imitar o Caio Fábio é uma responsabilidade. Você tem os ícones e a pessoa vai lá e quer ficar igual. Você imagina quanta gente imita os pastores mais conhecidos que estão aí. Mas nem eu como quero as cantoras. Você tá dizendo que alguém quer me imitar? Nem eu quero me imitar, bicho. Mas aí eu preciso colocar só mais um ponto aqui, embora todas as questões que colocamos aqui, é verdade, insatisfação, a geração milênio é uma geração insatisfeita constantemente mesmo. Exatamente. Que nossa geração tomou muita pancada, minha geração tomou muita pancada dos pais, teve que sobreviver. E a gente acabou sendo paternalista demais com nossos filhos e hipervalorizando às vezes. Molecada sai de uma faculdade, vai pra uma empresa, depois de 3 meses, eu tô saindo daqui que ninguém me valoriza na empresa. Pô, tu chegou agora, cara. Exatamente. Essa é a mentalidade. Mas uma questão que me preocupa. Embora haja toda essa problemática da geração, a frase fala, não consigo mais ver na igreja, eu sei ver Deus na igreja, pode ser um excesso, mas me preocupa, a gente olha pra Europa, né, cara? Porque, por exemplo, na Inglaterra... por isso que eu falei, tem que fazer a pesquisa no Brasil. Há pouco tempo foi a pesquisa e o seguinte, né? Não, na Inglaterra, há pouco tempo, sendo o seguinte, os ingleses, acho que, sei lá, 90% creem em Deus, mas quase 90% não creem mais na igreja como lugar que Deus habita. Isso é preocupante, cara, porque a instituição perdeu a credibilidade. Então, assim, num país como o nosso, que é passional, que é paixão pura, se o conceito de igreja tirar a ideia de que Deus está ali, nós estamos roubados. Agora, eu tenho a impressão também que é o seguinte, irmãos, a pessoa que quer aprender o que o jovem está buscando, tem que ouvir o cara. Tem que ouvir. O cara só quer falar. Vem cá, meu filho, que eu vou te ensinar. Peraí, tem hora que você tem que falar, vem cá, meu filho, me ensina que eu quero aprender. Tem que ouvir, tem que andar junto, tem que caminhar com. E uso de linguagem, vestimenta, se tiver fora do seu padrão, porque você quer ser igual a alguém, olha, isso aí fica pior do que antes. Aí essa moçada nem quer. 11h45. Vocês falaram tanto sobre esse assunto, eu tenho aqui uma pesquisa só para ilustrar. Quem nasceu entre 40 e 60. Silfarne está aqui nesse grupo, né, Silfarne? 66. Então não está nesse grupo aqui ainda. Então foi antes. Eu sou mais velho da... Padrão de vida estável, o que é? Padrão de vida estável, preferência por qualidade, não por quantidade. Sabe o que é e não é influenciado por terceiros. A Marcela que fez isso aqui parece horóscopo, Marcela. É horóscopo isso aqui? Geração X, nasceu entre 60 e 80. Vocês estão aí nessa aí? Ruptura com as regras. Transgressores. Preferência por qualidade, que repetiu. Busca por seus direitos. Eu tenho direito, é verdade, olha aí, né? Procura de liberdade. Geração Y, nasceu entre 80 e 2000. Felipe e eu agora. Tá rindo de quê, Marcelo? Perdoa o teu servo, Senhor. Tá rindo de quê? Estão sempre conectados, preferem computadores a livros, vivem em redes sociais, buscam sempre novas tecnologias. Eu tô aqui, ué. Eu gosto de livro, também. Geração W, entre 91 e 2000.
a mesma coisa que a Y. Então, por que mudou o nome do negócio? Geração Z, de 90 a 2010. Muito parecidos com a geração Y, que é igual à geração anterior. Alta conectividade com outras pessoas, grande senso de responsabilidade social. E tem aqui a geração Alfa, e após 2010. Ainda ser uma característica, é preciso que se saiba que nunca uma geração teve tanto acesso à informação e educação como esta. O fato é que a revolução já aconteceu e nós estamos no embalo dela como uma grande onda, um tsunami que está aí, e nós estamos sendo movidos e precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo. 11h47 na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Tudo bem, Marcela Bastos? Você tá doido para entrar na geração do pastor Felipe, né? O Felipe é mais antigo. Olha, toda pessoa que fala mais de uma vez, eu sou jovem. É porque tá reafirmando, né? Vamos lá. Silfane, que é o psicólogo, já falou várias vezes que é velho. Aqui nós temos. Josias tá quietinho. Josias não falou nada. Silfane, não, que eu sou velho, eu nasci não sei quando, eu sou do século passado, eu sou não sei o quê. Doido pra ouvir a gente dizer, não, mas você tá jovem. Você tá muito bem. Tá com a câmera nele, Mari? Põe a câmera nele. Dá um close no Silfane. Olha o Silfane. Olha como é que ele tá novo. Cabelos pintados, cabelo pintado, isso são luzes aí. Do outro lado, essa camisa, eu sei de que é essa camisa. O filho tá em casa, ia sair e não pôde sair porque ia sair com essa camisa. Sabe o que aconteceu? A mãe foi lá, passou a camisa do menino ontem à noite, pendurou no cabide e botou na porta do quarto. O garoto dormiu até mais tarde, férias. Silfane foi lá, pegou a camisa, vestiu, o garoto tá lá, sua mãe e a minha camisa, não sei, meu. O moleque tá no trabalho essa hora. Não sei, até no telefone é ele te ligando aí, ó. É ele te ligando aí, ele tá te ligando aí. Ele tá ouvindo no zap. Do outro lado, Felipe, não, eu sou jovem. Eu sou jovem. Eu sou jovem. Eu ouvi 3 vezes. 3 vezes eu ouvi. Fala, Marcela Bastos. Funcionárias de uma empresa de produtos de beleza foram obrigadas a engatinhar em uma rua movimentada lá da China. Tudo isso porque foi uma forma de punição, porque elas não atingiram as metas de venda. O vídeo que acabou viralizando mostra policiais tentando parar esse grupo que vinha tentando cruzar lá, um cruzamento, engatinhando gente à rua. Atravessar a rua. Queriam atravessar. A rua estava repleta de carros. Eu vi Engatinhando. Engatinhando. E aí, segundo a imprensa local, a ideia foi de uma coordenadora que tomou a atitude sozinha. Certo. E a empresa acabou tendo as atividades suspensas por causa desse incidente e precisou se desculpar publicamente. E aí a gente pergunta, como lidar com cobranças desmedidas e humilhações no ambiente de trabalho? Pelo amor de Deus. É possível, sim, frutificar, dar frutos de amor e paz em situações em que a gente é humilhado? Meu Deus do céu. Vou começar ouvindo o pastor Josias agora, dizendo que a gente está no Face aqui, tá? A transmissão ao vivo no Facebook, então tem um delay. Nosso querido irmão Delay está hoje também entre nós. O rádio tem um tempo e a internet vem logo após. Então você está vendo ou ouvindo ao mesmo tempo, você vai ter essa diferença. Quem só estiver ouvindo pelo Face, normal. Quem só estiver ouvindo pelo rádio, normal. Então você está acompanhando a gente, pode trazer também a sua opinião, sua participação no Facebook da 93 FM e também você pode opinar. Quem está no Instagram, não está ao vivo ainda, mas você pode opinar com a gente. Vai estar ao vivo em breve. Pastor Josias. Bom, primeiramente mostra o desequilíbrio e o despreparo dessa coordenadora, não é? E é incrível como ainda, né, no tempo que a gente vive, ainda há pessoas que agem dessa maneira. Cabe processo, cabe, enfim, indenização, danos morais e tudo mais. Mas como é possível dar frutos em situações em que somos humilhados, aí a gente volta justamente à questão inicial do que nós tratamos do perdão. É possível sim, desde que você esteja vacinado contra isso, desde que você esteja suficientemente tratado para que isso não te aflija. Porque quando você está
sensibilizado ou quando você está despreparado para aquela situação, aquilo vai te machucar, vai produzir em você dores que vai precisar ser tratado. Aí vamos ter que contratar os psicólogos para poder estar conversando e tratar isso. Mas é possível sim. O cristão, hoje talvez não tanto, mas o cristão, o crente, o evangélico, ele foi muito humilhado durante um tempo, né? E a gente tem informações de que chegaram a situações muito constrangedoras. Hoje já não é tanto. Hoje já muitos dizem, ser evangélico hoje em algum momento é status. Então a gente precisa estar sim preparado para isso. Só que o preparo vem justamente de nós, líderes, temos que preparar o membro, o crente, né, a população para aqui o ouvinte nossa, a Kátia, que é a ovelha do pastor Felipe, está dizendo o seguinte, aqui, infelizmente ainda temos isso sim, inclusive oferecer um troféu abacaxi para gerentes e coordenadores que não vão bem naquele mês. Uma amiga e irmã em Cristo passou por isso e abalou muito a carreira dela. Ô, Kátia, é um abacaxi mesmo que a pessoa entrega? Quando a pessoa não foi bem e tudo mais, reúne, tô imaginando a cena, reúne o pessoal, a premiada do mês, a pior bababá. É humilhação. Que isso, rapaz, isso é assédio. Isso é assédio moral, é humilhação. A Kátia tá falando aqui. Fala aí, Kátia. Ô, Kátia, leva, vai se divertir, cara. Vai comer abacaxi. Vai comer um abacaxi, minha filha. Leva lá que eu como. Mas cara, eu na juventude eu trabalhei numa empresa de vendas, uma empresa grande no Brasil, a pressão nesse nível mesmo, humilhação, com reuniões mensais, né? Aquele que chamava de pangaré, que não batia meta. Pangaré? O pangaré, o cara que não batia meta era pangaré. Tinha uma reunião mesmo, eram 100 e poucos vendedores, o cara era exposto publicamente, o pangaré do mês. Isso é terrível. Agora, assim, eu acho que, pegando a tônica do que o pastor Isaías trouxe, a questão de dar frutos, né? Em situações que somos humilhados, disso tudo essa que é a grande questão. A gente vive um tempo de muita humilhação, de muita cobrança, muita pressão. Essa pressão chega aos extremos mesmo. A gente viu, infelizmente, o ano passado, e esse ano já começou de novo, infelizmente, com pastores se suicidando por não suportarem a pressão causada pelo resultado, pela performance, pelo número, né? Então, no mundo capitalista cada vez mais forte como o nosso, a pressão vem. Então, precisamos aprender a ter paz no espírito, a cumprir as metas, mas sem nos perdermos como pessoa, sem vendemos nossa alma para qualquer que seja o resultado, para que tenhamos paz e sejamos luz no meio das trevas. Porque os resultados vão aparecer, normalmente, a partir do momento que você está em paz para exercer. Eu acho que tem que ter a questão do bom senso também, né? A palavra de Deus diz, né? Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Irmão, a gente tem que se amar, né? Tem coisas que eu não sou obrigado a fazer, nem sou obrigado a me submeter. Aí é hora de dizer, Senhor, cheguei no meu limite. Abre uma porta que homem nenhum pode fechar. É verdade. Oração é muito importante nessas horas. Então, a gente tem que saber, como cristão, qual é o ambiente, né, que foi porta de Deus aberta para nós. Tem coisa que a porta já fechou há muito tempo e a gente fica insistindo em bater. E um dos ambientes da humilhação, você é filho de Deus, irmão, você é herdeiro com Cristo. Então vai pro lugar onde Deus quer te honrar e vai para cima. A Daniela tá dizendo aqui, JR, o meu esposo é motorista de ônibus e se ele não carregar uma quantidade exigida de passageiros, ele fica impedido de trabalhar no outro dia. Meu Deus. Essa eu não sabia. Tem metas mesmo. Agora, isso cabe uma denúncia? Aí é uma pergunta para vocês. Isso cabe uma denúncia? Cabe denúncia e assédio moral. Isso aí é um advogado, defensoria pública. É porque é feito de forma implícita, né, cara? Não tá explícito. Então, as empresas se sobressaem que é implícito. Mas tem mesmo muita pressão. Empresa de vendas. Não, mas isso tudo eu até entendo. Pressão, e a vida é assim, vai querer, não, tô aqui trabalhando, não produzi nada esse mês, mas se eu estou aqui com a minha vida garantida, não, isso não existe. Isso não existe. O que tem que ter pressão, tem que ter isso tudo, mas tem coisas que são humilhações. Existem níveis de pressão, entendeu? Que são suportáveis. Agora você quando vê para um crossfit, você pode achar que aquilo é humilhação. Pula, desce, vai, isso, aquilo, vai, sei o que, papapá. Aí o cara paga pra ficar numa academia, que é um crossfit na academia, no ar-condicionado, na cidade do Rio. Por isso que eu não faço. De repente você vê um grupo de pessoas correndo pela rua. Se o cara tá pagando a academia pra correr na rua, olha lá que é camarada. Aí eu que tô olhando, já tô zoando o camarada. Aí você vê isso aí, isso é um estilo. Você tá ali com esse objetivo, tá tranquilo. Você pegar o exército, marinha, aeronáutica, vai dizer que não tem isso? Tem muito.
Muito. Eu servi 24 horas. Mas eu fiquei só 9 anos. Eu servi. Tá na moda falar que você serviu o exército, tá? 9 anos. Tá na moda. Então é o seguinte, você sabe que tem um ambiente que é complexo, que é difícil e tudo mais. Mas tem um Agora, propósito. esse pressão, é claro, não. Mas essa pressão tem um propósito. Porque tem sobrevivência. gente que também só funciona com essa pressão. Com esse desafio, senão não funciona. Vira férias, resort. Então é o seguinte, a outra coisa é o seguinte, o desemprego tá muito grande, tá aqui um ouvinte tá me falando isso aqui, que é verdade. Então o cara se submete a qualquer coisa por causa do desemprego. Cara, se eu reclamar aqui, se eu entrar com a denúncia, eu não arrumo emprego em lugar nenhum. Também tem isso. Não é uma coisa fácil, mas eu quero agradecer aos nossos queridos debatedores e também a 93 FM por não nos colocar em situações como essa. Levante a mão e dê um glória. 93 FM. Fala, Marcela Bastos. Vamos dar parabéns, JR. Hoje fazendo aniversário, pastor Sérgio Paim, da Igreja Ceifa de Nova Friburgo, pastor Luciano Rodrigues, da Assembleia de Deus, Vila São João, em São João de Meriti, pastor Elaine Albuquerque, da Igreja Projeto Família em Cristo, em Nova Holanda, e pastor Cláudio César Laurindo, da Assembleia de Deus Central de Mesquita. Olha, um ouvinte, parabéns aí aos pastores queridos e nós vamos orar por eles já aqui, Marcelo. Eu ouvi dizendo que JR, já chegou gente aqui na minha igreja perguntando se aqui na minha igreja tem que bater meta. Meu Deus. Como na igreja que eu frequentava. Jesus, ouvinte, não dá nem tempo de entrar nesse assunto. Meu Deus do céu. Marcela, obrigado, um abraço, dá adeus aí pro pessoal do Face. Adeuzinho. Beijo, gente linda que acompanhou a gente até agora, vocês são fantásticos. E um beijo pros nossos ouvintes acompanhando a gente pelo rádio também. Muito bem. Obrigado, vocês são maravilhosos. Maravilhosos. Olha, muito obrigado a você, pastor Silfarne, um grande abraço, meu irmãozão. Obrigado, Jota, obrigado meus colegas debatedores, bom demais, um abraço para a Arisa de Nova York, sempre ouve o debate, ao Ricardo, ao meu presbitério todo botou mensagem, e o Aleph, que avisou que a camisa não é dele, mandou mensagem aqui, tá? Já, beijão, claro, não é dele. Era dele. Era dele. Ô, Marcela, chama o Gilberto Ribeiro pra mim. Gilberto, por favor, dá um pulinho ali, lá de lá. Ai, meu Deus do céu. Ó, isso, com a sua voz, com o seu tom de voz no microfone, fala assim, Silfarne, pastor Silfarne. Pastor Silfarne? O senhor é muito jovem. O senhor é muito jovem. Aí, ó, que bonito. Espontaneamente, coisa linda, gente, coisa linda. Pastor Felipe Valadão, obrigado, meu querido. Obrigado, JR, obrigado toda a equipe aqui da rádio, vocês são maravilhosos, o ambiente foi agradável, pastores, prazer conhecê-los aqui pessoalmente. Conta comigo sempre aí, que Deus possa nos dar uma semana maravilhosa ainda. Amém. Pastor Josias Magalhães, obrigado, meu irmãozão. Eu que agradeço pela oportunidade de retornar a esta casa, né? Também conte conosco. Eu quero mandar um alô todo especial ao povo lá de Cachoeira de Macacu, né? A família que está nos ouvindo, a irmã Marta, minha esposa que está comigo aqui, o Fábio, o obreiro, enfim. E eu vou orar pelos aniversariantes, mas eu quero dar uma atenção especial aqui à nossa querida Luciene, Raquel, Cássia, são irmãs lá na nossa igreja, também aniversariam hoje, não é? E a minha sobrinha Elisa, um grande abraço a todos. Maravilha, eu quero agradecer aqui de coração a comunidade evangélica de Mesquita, a Igreja Batista da Lagoinha, Niterói, Assembleia de Deus de Cachoeiras de Macacu, Ministério Fonseca, por terem aqui nos prestigiado com a presença dos seus queridos e amados pastores ligados aqui, participando com a gente, esse povo de Deus também. Nós vamos orar por esses temas, pelos assuntos, pelos aniversariantes, mas nós temos orado todos os dias. Eu quero pedir a você que todos os dias ore pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Pai querido, Deus eterno, Senhor, neste momento elevamos a Ti a nossa voz, glorificamos o Teu nome por esta grande oportunidade, Senhor, de nos reunirmos para tratarmos de assuntos tão atuais na Tua igreja. Assuntos, meu Deus, que às vezes não temos condições de tratar numa mensagem, não temos condições de tratar pessoalmente, mas Tu nos dá esta liberdade e a oportunidade. Queremos Te apresentar, Senhor amada, todos que estão nos ouvindo, que estão nesse momento enfermos, nos hospitais, aqueles que estão presos, Senhor, ou nos presídios, ou aqueles que estão presos a situações que não conseguem se libertar. Queremos pedir a Tua bênção sobre a vida destes, Senhor. Queremos Te apresentar, Senhor, os Teus servos, pastor Sérgio Paim, ó Senhor da Igreja Ceifa, pastor Luciano Rodrigues, Senhor da Assembleia de Deus de Vila São João. Queremos Te pedir pela pastora Elaine Albuquerque, Senhor,
Também pedimos pelo pastor Cláudio César Laurindo, que aniversariam, Senhor, todos aqueles que aqui já mencionamos. Pai, toma-os em tuas mãos, fortalece-os sempre. Toma, Senhor, cada um em tuas mãos e deles, Senhor, a tua paz. É o que nós te pedimos neste momento e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.